Amanhecer lindo em Belo Horizonte para te inspirar. Boa semana. Até amanhã. Tchau, tchau. TV Asa Branca, sempre perto de você. Assista agora Bom Dia Pernambuco e em seguida Bom Dia Brasil. Hora 1. Oferecimento Colgate Total 12, proteção completa para uma boca 100% saudável. Bom dia Pernambuco. Oferecimento Café São Brás. Com torra perfeita é outra coisa. Bom dia, Pernambuco. A semana começa com as notícias dos transtornos provocados pelas chuvas. O governo decretou estado de calamidade em 15 municípios por causa das chuvas que castigam a Mata Sul e o Agreste. Estas são as cidades mais atingidas: Caruaru, Ribeirão, Água Preta, Palmares, Catende, Maraial, Belém de Maria, Barreiros, Amaragi, Barra de Guabiraba, São Benedito do Sul, Cortês, Jaqueira, Gameleira e Rio Formoso. Recebemos vídeos mostrando a situação nessas e em outras cidades. Você vai ver agora como ficou o Hospital Municipal de Rio Formoso. Não, lá você tá muito cheio, tá chegando aqui em cima. Não vai, o SAMU vai vir te pegar aqui. O SAMU vai vir. Nossa situação, como tá, vai encher muito rápido isso aqui. Ó, tudo alagado. De acordo com o governo do estado, esta é a pior chuva desde 2010. Muitas casas ficaram debaixo d'água. Estas são imagens de Ribeirão. $30.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Nós temos imagens de Gameleira. Os moradores foram levados para uma escola municipal. Em Barreiros houve correria, moradores saindo de casa com medo, comerciantes retirando mercadorias para evitar prejuízos. Duas mortes foram confirmadas em Lagoa dos Gatos e uma em Caruaru. Há também pessoas desaparecidas. Em Caruaru, a água do rio Ipojuca subiu tanto que chegou a cobrir esta ponte. Um carro foi arrastado pela correnteza. Uma mulher estava dentro e desapareceu. E é para Caruaru que a gente vai agora falar ao vivo com o repórter Anderson Melo. Oi, Anderson. Olá, Pedro, bom dia para você, bom dia Pernambuco, bom dia na medida do possível, na verdade, com tantas mortes acontecendo, apesar da chuva ser uma bênção, né? Eu tô falando ao vivo aqui, às margens do rio Ipojuca, como a gente pode observar nesse momento, baixou um pouco mais o nível, apesar da madrugada inteira chovendo mais uma vez. Para vocês terem uma ideia, ontem a água estava chegando mais ou menos perto desses postes e apenas hoje se revelou essa árvore que tombou e ninguém tinha visto por conta da correnteza que estava sendo levada. Esse trecho aqui de onde a gente está falando ao vivo fica próximo ao Parque 18 de Maio e é um dia atípico, Pedro. Como a gente pode observar, o trânsito está normal. Pouquíssima gente conseguiu vir para Caruaru para fazer negócios hoje, porque muitas pessoas que fazem negócio são de cidades da região, como Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, e aí tá assim, trânsito normal, pouca gente circulando e eu vou mostrar todos os detalhes daqui a pouco aqui no Bom Dia Pernambuco. Até já então, Anderson. E a gente vai conversar com Bianca Carvalho, que está ao vivo em Ribeirão, onde também foi decretado estado de calamidade. Bianca.
Oi, Pedro, olha só, aqui, para chegar aqui a Ribeirão, foi tranquilo porque a gente veio pela BR-101. Então, tá tudo liberado no caminho, não teve nenhum problema para chegar até aqui. Quando foi na entrada de Ribeirão, a gente entrou em Ribeirão. São 85 quilômetros, 86, do Recife até aqui. 2 bairros aqui estão em situação mais crítica, Vila Rica e Ferroviária. Eu estou no bairro Ferroviária. Essa rua é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente tá vendo ali, ó, o rio tá para lá, por trás daquelas casas. Nessa rua não passa de jeito nenhum. A maioria das pessoas que moram nessas casas aqui, a maioria teve que sair. A amiga aqui, a gente vai conversar com ela daqui a pouco, saiu, pegou umas coisas aqui, saiu, porque não dá para entrar na casa, a casa dela completamente alagada. E Erlon e Júnior estão ajudando o pessoal a circular, a tirar as coisas de barco, porque daqui não dá para passar de jeito nenhum. Algumas pessoas permanecem, a gente tá vendo, tem um homem ali, ó. A gente vai tentar falar com ele daqui a pouco, vai tentar se aproximar das pessoas que ainda estão nas casas, mas a notícia de muita gente em abrigos, escolas sendo utilizadas, famílias desabrigadas e desalojadas. Daqui a pouco eu volto, Pedro. Combinado, Bianca, até já. Vamos agora para Sirinhaém, onde está Camila Torres. Camila. Oi, Pedro. Estou aqui na PS 60. Saí de Olinda, vim para cá, estou a uns 70, 80 quilômetros mais ou menos do Recife. Olha o estado da PS 70 no trecho que corta Sirinhaém. Cheguei nesse ponto aqui depois de passar por árvores caídas, alguns trechos também em que a terra desceu, então o asfalto está sujo. O motorista que está circulando então pelas estradas de Pernambuco nessa segunda-feira precisa ter muita atenção. Olha a correnteza. Isso aqui é resultado do rio Sirinhaém, que transbordou, muita chuva por aqui. A gente está perto da usina Trapiche e desse lado de cá, deixa eu só mostrar para vocês quanta gente que ficou no meio do caminho, ó. É gente que estava na estrada e não conseguiu seguir, Pedro. Situação muito delicada, Camila. E o presidente Michel Temer veio a Pernambuco ontem à noite, participou de uma reunião com o governador Paulo Câmara e os prefeitos das 15 cidades em estado de calamidade. Michel Temer anunciou a liberação de 600 milhões de reais para obras no estado e se comprometeu em enviar ajuda humanitária para as cidades atingidas pela chuva. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Pernambuco. A chuva do fim de semana assustou moradores do Agreste e da zona da Mata Sul. Em poucos minutos, ruas ficaram alagadas, casas foram invadidas pela água, barreiras deslizaram. 30 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Em algumas cidades, choveu mais do que o esperado para o mês de maio inteiro. E a gente vai agora para Caruaru, onde está Anderson Melo. Anderson, qual o lugar mais atingido aí em Caruaru? Foram as comunidades ribeirinhas, sabe, Pedro? Ali no bairro José Carlos de Oliveira, muita gente ficou desabrigada e onde o rio Ipojuca passa foi sinal de preocupação para os moradores. Eu estou falando ao vivo aqui da Avenida Lourival José da Silva, que fica no centro de Caruaru. Logo ali em cima já é o centro comercial. Descendo, a gente já tem aqui as margens do rio, como o Adelson Siqueira vai mostrar aqui. O nível do rio Ipojuca diminuiu muito de ontem para hoje. Aquela árvore só se revelou de ontem para hoje, no finzinho da noite, porque a água chegava até um pouquinho mais acima dela. Só hoje é que a gente pôde perceber que ela tombou. Por aqui mais acima, mais ou menos aqui às margens, dá para perceber um pouquinho onde a água estava chegando, no estacionamento desse empreendimento aqui. A água chegava mais ou menos até os postes. Eu vou pedir para o Adelson Siqueira virar para o outro lado aqui, só para o telespectador do Bom Dia Pernambuco ter uma noção de onde a gente está. Do centro, a gente vem para a famosa Feira da Sulanca. Eu vou chamar o Adelson Siqueira, eu vou acompanhar ele aqui para a gente atravessar a rua, para mostrar melhor para vocês
como é que está a situação. É impressionante, numa segunda-feira, às 6 horas da manhã, a gente encontrar tantas barracas fechadas. Geralmente isso aqui, a gente não tem como passar de tanta gente já comercializando nesse horário, mas pouquíssimas pessoas conseguiram vir até o momento. Tem muitas pessoas que estão circulando por aqui agora. Licença, bom dia, deixa eu conversar contigo rapidinho. Você é comerciante aqui na feira? Diz uma coisa, como é que tá esse dia chuvoso aqui? Tá meio complicado para trabalhar, porque aqui tudo molhado as coisas. Tá meio complicado aqui para trabalhar hoje, viu? Você trabalha onde? Aqui mesmo. Como é que você vai fazer? Vamos botar uma lona para trabalhar aqui. Você vende o quê? É coisa de importado. Vai ficar complicado, né? Tá certo, obrigado, boa sorte então. E olha só, choveu 220 milímetros aqui em Caruaru, 3 vezes mais do que estava previsto. A repórter Amanda Dantas acompanhou esse domingo complicado para a vida do caruaruense, olha só. O rio Ipojuca transbordou na passagem molhada da Saldanha da Gama. A Defesa Civil esteve no local para monitorar a situação. A população ribeirinha, nós temos orientado a população. A chuva ela tem parado, diminuído a intensidade e aí as águas também, o nível de água estão baixando. A população ribeirinha estava apavorada. Estragou meu guarda-roupa, minha cama, meu armário, meu fogão. Nesta outra ponte que a água também transbordou, o motorista de um carro tentou atravessá-la. 4 pessoas que estavam dentro do carro conseguiram sair. Uma mulher, não. Ela e o carro foram levados pela correnteza. Até então, não tem nenhuma certeza ainda que ela está aí dentro. A gente está à procura, né? O carro foi encontrado 300 metros à frente na ponte da Avenida Leão Dourado. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros amarraram uma corda no carro para tentar puxá-lo. Um guincho foi usado. A mulher não estava dentro do veículo e continua desaparecida. A outra pessoa desapareceu nesse bar da Vila Kennedy. De acordo com clientes e amigos do estabelecimento, um homem foi olhar o nível do rio por esse buraco e caiu na água, foi levado pela correnteza até o bueiro. A gente abriu as canaletas tudinho aqui para poder a gente procurar, para ver se via o corpo, alguma coisa, se estava enganchado no meio dessas canaletas tudinho aí, que tem muita curva para aqui para baixo. Estragos também foram registrados no Monte Bom Jesus. A chuva foi tão forte que a lama desceu o morro com violência e levou embora casas que ficavam aqui neste ponto. Essa outra casa aqui ao lado também está praticamente sem nada. Os moradores saíram da casa e outras residências aqui estão condenadas e as pessoas estão se mudando com medo. É o jeito de sair, essas casas é tudo de área de risco. Famílias desabrigadas foram levadas para o CRAS do bairro Centenário. Essas 2 pessoas ainda continuam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros ainda não teve novidades em relação a elas. E ontem, a prefeita aqui de Caruaru, Raquel Lira, teve uma reunião com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o presidente Michel Temer sobre toda essa situação. E também uma criança morreu aqui na zona rural de Caruaru. Ela caiu em um barreiro e a gente ainda não tem informações se ela foi levada para o IML aqui de Caruaru. E agora a gente vai ver como foi essa reunião entre a prefeita de Caruaru, o governador de Pernambuco e o presidente Michel Temer. Muito dano na infraestrutura de nossa cidade, né? Pontes que desabaram, passagens molhadas que não podem ser mais utilizadas, bairros que estão quase ilhados e a gente precisa ter uma grande força de recuperação dessa infraestrutura da cidade e dos equipamentos públicos, das escolas, o hospital, a maternidade pública, o teto desabou e a gente teve que interditar, são 300 partos por mês. Recuperar essa infraestrutura dos prédios públicos e da cidade vai ser o nosso grande desafio daqui para frente. Daqui a pouco a gente traz novas informações sobre a situação em Caruaru, também da reunião entre o governador Paulo Câmara e o presidente Michel Temer, falando sobre essa situação em todas as cidades do estado. Em outras cidades do Agreste também choveu bastante. Nós temos imagens de um vídeo que chegou no nosso WhatsApp que mostra como ficou Bezerros ontem à tarde. Ela é a correnteza que foi registrada pelos moradores lá do rio Ipojuca.
E 2 pessoas morreram soterradas em Lagoa dos Gatos, no Agreste. De acordo com a prefeitura, foi na Vila do Rosário, na zona rural do município. As vítimas foram identificadas apenas como Cosmo, de 61 anos, e Maria, que não teve a idade informada. O casal estava em casa quando uma barreira deslizou. Um primo das vítimas também ficou soterrado, mas conseguiu ser resgatado com vida. Os corpos foram levados para o IML de Caruaru. E daqui a pouco, novas informações sobre os estragos provocados pela chuva no Agreste e também na Mata Sul. Você vai ver como ficou o município de Belém de Maria e também de Barreiros. Ao vivo, vamos até Ribeirão com Bianca Carvalho. Ribeirão, muita gente teve que deixar as casas, Pedro, porque senão morria afogado mesmo. Todo esse pessoal aqui saiu ontem durante o dia, saiu de madrugada. E tem barco aqui ajudando o pessoal a ir e voltar para pegar as coisas que ficaram lá por dentro. Daqui a pouco a gente volta para conversar com os moradores de Ribeirão, a 85 quilômetros do Recife. Agora a gente vai chamar Camila Torres, que está também na Mata Sul, só que ela está em Sirinhaém. E aí, Camila, o que é que você está vendo por aí? Pista fechada com tanta água, hein, Bianca? Aqui, ó, PS 60 completamente alagada nesse trecho perto da usina Trapiche. E olha só quanta gente que ficou pelo caminho. Trabalhadores, pacientes também, gente que não conseguiu seguir aqui pela estrada e agora espera a água baixar. Tá mesmo muito arriscado, só os carros mais altos que conseguem cruzar esse trecho em Sirinhaém. Pedro. Até daqui a pouco com outras informações, Camila. Em Rio Formoso, o hospital foi invadido pela água. Lá fica muito cheio, tá chegando aqui em cima. Não vai, o senhor... E logo a seguir, a visita do presidente Michel Temer a Pernambuco e as medidas anunciadas pelo governo federal para atender as cidades atingidas. Aqui no estúdio, nossa conversa é com o tenente-coronel Fábio Rosendo, secretário executivo da Defesa Civil de Pernambuco. O Bom Dia também traz o fim de semana de futebol, os jogos de Náutico, esporte e informações do trânsito no Recife. Agora são 6h17. Nós voltamos já. O Bom Dia Pernambuco está trazendo as informações da chuva que castiga a Mata Sul e o Agreste do estado. O governo decretou estado de emergência em 15 municípios. Um deles é Caruaru, estado de calamidade, só para trocar. Um abrigo de idosos teve que ser desocupado. Anderson Melo tem as informações. Isso, Pedro, foi de forma preventiva. Esse abrigo, a Casa dos Pobres São Francisco de Assis, funciona no Parque 18 de Maio, ali ao lado da Feira da Sulanca. Por isso, os idosos foram trazidos aqui para o seminário Nossa Senhora das Dores. Cerca de 90 idosos, alguns deles estão nesse salão e os outros foram colocados nos quartos dos seminaristas. E muita gente resolveu ajudar, já trouxeram doações. Eu vou conversar aqui com o padre Alexandre. Padre, bom dia para o senhor. Foi uma noite movimentada na madrugada do sábado para o domingo aqui. Muita gente aqui, né? Bom dia, Anderson. Na noite do sábado, nós recebemos um pedido de socorro da Casa dos Pobres, solicitando que um local para colocarmos os idosos, que a água do rio Ipojuca estava subindo consideravelmente e precisava de ajuda. Nós mobilizamos os seminaristas que residem aqui no seminário Nossa Senhora das Dores para abrirmos, limparmos, organizarmos toda a estrutura para acolhermos esses idosos. Por volta das 11 horas da noite, eles estavam chegando aqui na nossa casa e um grande número de voluntários chegaram também com colchões, lençóis, alimentos, fraldas e tudo ocorreu da melhor forma possível. Ok, padre, muito obrigado. E agora a gente vai saber a situação do município de Ribeirão com a repórter Bianca Carvalho. Bianca. Gente, eu mostrei para vocês agora há pouco a situação de Helenilda, dos filhos dela, que eles estão ilhados aqui nessa casa, né? Uma casa que a água não invadiu a casa dela. Tá bem pertinho, faltando 20 centímetros. Mas ela também não pode sair, ninguém consegue entrar, a não ser se molhando, que é o que está fazendo o Gilmário, o marido dela. O jeito está sendo sair mesmo, né? É o jeito. Agora, amigo, você sabe que você tem que ter maior cuidado, porque a água suja, esse tempo assim, transmite muitas doenças. Você sabe disso, né? Muita doença. E eu já tive pneumonia aguda. Dentro dessa água é bocada, né? Quanto tempo demora pela experiência de vocês isso aqui para baixar, hein? Aqui se não chovesse, lá para de noite já tava abaixo, né, Lelo? Então
Nada que voltou a chover, gente. Voltou a chover aqui em Ribeirão. A gente está levando chuva aqui em Ribeirão nesse momento. Lembrando que Ribeirão foi o município onde mais caiu chuva ontem. Muita chuva mesmo, mais de 900 famílias tiveram que deixar as casas. A gente vai agora chamar a repórter Camila Torres, que está em Sirinhaém e tem mais informação sobre chuva, estrago, prejuízo. Camila. Aqui, Bianca, chove para, agora segurou um pouquinho. Dá uma olhada aí, ó, na quantidade de carros aqui na PS 60. Tem um trecho da estrada aqui em Sirinhaém que está debaixo d'água. Como é teu nome, amigo? Agilson. Agilson, você veio de qual cidade? De Rio Formoso. E tá querendo ir para onde? Pra Pojuca. Tá indo para casa, tá indo trabalhar? Pra casa. Já trabalhou então, né? Já. E aí agora, como é que vai fazer com a pista desse jeito? Tem que esperar baixar, né, pra gente ir pra casa, né? Fazer o quê, né? Boa sorte, viu? Já conversei hoje com gente que estava indo para o hospital, gente que precisava ir para os compromissos e também trabalhar. E olha só o que aconteceu. Aqui na PS 60, o rio Sirinhaém transbordou e só os carros grandes é que conseguem passar com alguma facilidade. Carro pequeno não dá, pessoal. É muito, muito, muito perigoso. Com essa imagem aí da PS 60, eu chamo Clarissa Góes, que está com informações da APAC. Clarissa. Camila, eu volto a conversar com Marcela Asfora, presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima, que tem um recado aí para a Defesa Civil de Barreiros. Marcelo. Veja, nós acompanhamos os níveis do rio, né, em parceria com a Defesa Civil, e no caso da cidade de Barreiros, o rio ele atingiu a cota de alerta, ou seja, ele está a 1 metro, né, da cota de extravasamento. Então, nós emitimos um aviso para a Defesa Civil para que ela possa tomar as providências e acompanhar, retirando as pessoas das possíveis áreas de risco. Rapidamente, previsão do tempo para hoje, principalmente lá na Mata Sul, Ribeirão, os moradores preocupados. Chuva fraca, moderada em todo o litoral do estado, havendo maior possibilidade de chuva na Mata Norte. Indo para Mata Norte, então, saindo da Mata Sul para Mata Norte. Nós temos agora imagens ao vivo do Globocop lá de Barreiros. Isso, Barreiros ele recebe água, né, do rio Una, que é esse que nós estamos monitorando, mas também tem o rio Carimã, que corta a cidade, que também é um causador de enchentes na cidade. Muito obrigada pelas orientações, Marcelo Asfora. Pedro. E você acompanhou ao longo desta edição notícias que trazem preocupação, medo, mas que devem despertar nas pessoas o espírito de solidariedade. 30 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Pernambuco e esse número pode aumentar. É preciso voluntários, doações e a ação do governo. E a gente encerra esta edição com mensagens de esperança, vindas das cidades castigadas pelas chuvas. Gente que, mesmo em meio a tanta tristeza, consegue ter força para seguir em frente. Até amanhã. Faz o mutirão, a família inteira, todo mundo ajudando. Porque a união faz a força, né? Não fazer nada. Erguei a cabeça, muita gente perdeu muita coisa, né? Com certeza. Mas erguei a cabeça e olhar para frente. Hoje a gente começou a prestar assistência com questão de comida. Aqui estamos distribuindo a janta. E o que a gente puder fazer, nós estamos fazendo. Graças a Deus, salvemos a vida dos meninos, tá bom. E o resto foi se banar enchente. TV Asa Branca, sempre perto de você. Assista agora Bom Dia Brasil e em seguida, Mais Você. Bom Dia Pernambuco, oferecimento Café São Brás, com torra perfeita é outra coisa.